Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Glória a Deus. Estamos iniciando o segundo dia da temporada, crescendo na graça e no conhecimento. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 3, no seu verso 18. E diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Só vou ler somente este versículo. Essa carta foi escrita por Pedro, a segunda carta dele. E essa carta, ela tem como exortação a vida dos irmãos que aceitaram a Cristo e reconheceram o Senhor, e se voltaram para o cristianismo. É uma carta de exortação para que os irmãos permanecessem firmes, para que os irmãos não desanimassem na fé. É uma carta que traz uma exortação para que os irmãos não se perdessem pelo caminho, porque eles aguardavam uma promessa que Jesus fez. Jesus fez uma promessa quando estava com seus discípulos. Lá em João 14, João 14, 3 diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Então Pedro, nesta carta, ele estava vivendo a promessa, e ele estava escrevendo aos irmãos. É uma carta direcionada a todos. A gente vê algumas cartas que são escritas pelos apóstolos, algumas direcionadas à igreja, algumas direcionadas à própria pessoa, mas existem algumas cartas escritas a todos. Essa é uma carta de Pedro, é para todos aqueles que estão vivendo o cristianismo, estão vivendo a vontade do Senhor Jesus, que veio para nos dar vida, que veio para resgatar, que veio para nos salvar e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então Pedro, ele está demonstrando os irmãos para permanecer firme debaixo dessa promessa. Pedro está escrevendo aos irmãos para que eles possam resistir, para que eles não possam se perder, não se entristecer com as afrontas, com as injúrias, com tudo que o inimigo poderia fazer para que eles perdessem o foco. Porque próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então Pedro, ele está trazendo uma direção para aquele povo, para que eles permanecessem firmes, para que eles permanecessem na fé, para que eles não desanimassem. E hoje Deus também está trazendo isso para as nossas vidas. Deus, ele quer que nós permaneçamos firmes até a sua vinda. Ele está dizendo que nós devemos crescer no conhecimento e na graça, para nós não se perdermos no caminho. Porque a palavra de Deus vai dizer dentro desta carta que iriam acontecer de levantar falsos profetas, iriam levantar pessoas para tentar afastar o povo do caminho que é Jesus. Então a gente vê Pedro escrevendo, e ele ali mesmo naquele tempo aguardando já pela promessa, porque Jesus falou que iria voltar para buscar a sua igreja. Então a gente vê que ele vivia intensamente, ele vivia aquilo que ele ouviu de Cristo. Ele próprio ouviu do Senhor, e era isso que ele pregava, era isso que ele escrevia. Meus irmãos, permaneçam firmes, meus irmãos, continuem, insistam, não desanimam. E é isso a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós viemos permanecer, continuar até a sua vinda. A vontade de Deus é só uma. Jesus veio por um propósito. Ele veio dar a sua vida a resgate de muitas. Ele veio dar a sua vida por nós para nos resgatar. Então, os próprios apóstolos, eles viviam essa promessa, eles acreditavam
E é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, ó, permaneça firme, acredita, não desanima, não volte para trás. Porque e prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que voltaria para nos buscar, Ele vai voltar. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é isso. Essa temporada é isso. É para que a gente venha crescer no conhecimento, crescer na graça. Só que para a gente crescer nesse conhecimento, crescer nesta graça, Jesus também fez uma promessa. Ele falou, vou voltar para o Pai, mas eu não vou te deixar órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar aquele que vai os guiar, aquele que vai os ajudar a permanecer no caminho, a caminhar na vontade do Senhor Jesus. Jesus é lindo, gente. Jesus é maravilhoso. Porque Ele faz uma promessa, Ele cumpre. A gente vê, Ele não deixa, não abandona. Ele sabia que a gente precisaria de alguém para nos guiar. Ele sabia que precisaríamos de alguém para nos mostrar o caminho. E para isso Ele faz outra promessa. No próprio João 14, no versículo 16, e diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, e o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A gente, assim que nós recebemos Jesus, assim que nós aceitamos Ele, reconhecemos como o nosso único e suficiente Salvador, quando nós deixamos as coisas, quando nós se convertemos de corpo, alma e espírito, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, e é Ele quem vai nos guiar, é Ele que vai nos preparar, é Ele que vai nos mostrar o caminho. É verdade. E quem éramos nós antes de aceitar Jesus? Quem éramos nós antes de receber o Espírito Santo? Se a gente for fazer uma comparação, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse éramos nós. Nós éramos sem formas e vazios. Só que Deus é maravilhoso, porque o Espírito dele pairava sobre nós. Deus é tão lindo, porque antes mesmo do Espírito Santo vir morar em nós, Ele intercede por nós de uma forma interna. Porque o Espírito Santo, Ele trabalha nas nossas vidas de duas formas. Quando estamos na presença, quando reconhecemos o Senhor, Ele faz morada em nós. Mas quando estamos no pecado, quando estamos fora do Senhor, Ele intercede por fora, Ele se afasta da gente. Então, para todos nós que já reconhecemos o Senhor e já se convertemos dos nossos maus caminhos, Ele está em nós. Ele mora em nós. Ele faz morada. Ele é quem nos guia, é Ele quem nos prepara, é Ele que nos fortalece, é o Espírito Santo. Então a gente vê como Deus é lindo, porque o versículo diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e este éramos nós. Nós éramos sem forma, nós éramos vazio, nós éramos tristeza, nós éramos angústia, nós éramos depressão, mas o Senhor chegou. O Senhor chegou. E quando Ele chega, Ele transforma. Quando Ele chega, algo muda, algo acontece. E aí começa o processo. Aí Deus começa a fazer as coisas acontecer. Porque Deus começou a transformar este lugar de escuridão, este lugar vazio, este lugar que não havia luz. Aí Ele diz: haja luz. Aí Ele diz: haja, aconteça. E assim foi se formando, e assim foi transformando as nossas vidas. Glória, verdade.
Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Porque neste processo, antes deles chegar na nossa vida, nós éramos perdidos. Nós não tínhamos mais sonhos, não tínhamos mais projetos. A família disse que já não tem mais jeito, a família disse que não há mais solução. Mas aí Deus começa a operar. E para que Deus opere em nossas vidas, a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que dar liberdade para que Ele trabalhe em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, Ele intercede, é nele que estão os dons, é nele que está o poder, e Ele mora em nós. Então por que algo não aconteceu? Por que algo ainda não mudou em nós? Porque nós não damos este tempo devido ao Espírito Santo. Nós não temos essa intimidade com o Espírito Santo. Se nós não recebemos o dom, se nós não recebemos aquilo que vai ser útil à igreja, é por falta de intimidade com o Espírito Santo. Porque Deus, Ele quer que nós cresçamos no conhecimento e na graça. Mas Ele deixou algo para nos capacitar. O Espírito Santo faz parte da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E Ele habita em nós. E Ele está em nós. Então, devemos ter intimidade com Ele. Devemos se conectar com Ele. Eu aprendi algo. Às vezes você, numa aula, em um lugar, você escuta algo e faz você mudar o pensamento. Porque se nós recebemos o Espírito Santo, e se Ele é Deus, o que falta para mudar a situação que está vivendo? O que falta para mudar essa situação? A intimidade. Se conectar com o Espírito Santo. Dizer assim: Espírito Santo, mostra para mim o que eu tenho que mudar. Espírito Santo, mostra para mim onde eu tenho que melhorar. Espírito Santo, mostra para mim onde eu estou vacilando. Porque foi Ele que ficou para nos consolar, foi Ele que ficou para nos direcionar, foi Ele que ficou para nos mostrar o caminho. Quando a gente vem para a presença de Deus e a gente se volta para o Senhor, a gente começa a ter experiências com Deus. Essa palavra é para novos convertidos, mas é para nós também que já estamos na presença de Deus. Eu lembro quando eu me converti ao Senhor, eu falei assim: agora eu vou fazer uma leitura da Bíblia, porque agora eu sou crente. E foi minha primeira experiência com Deus. E eu estava lendo, e não era obreiro, não era nada, era membro, estava lendo a Bíblia. E uma certa noite eu falei: não vou ler hoje, que estou cansado. E aí orei e deitei para dormir. Isso foi numa terça-feira, eu lembro muito bem. E fui deitar e não dormia, e rolava para lá, rolava para cá, e nada de dormir. E aí o Espírito Santo me acordou, e eu sem saber, sem ter intimidade, sem conhecer, mas a gente foi aprendendo aos poucos. E aí, naquela noite eu levantei e fui ler, mas aí ele falou: não é para você ler na sequência onde você está lendo. E eu não entendia da Bíblia, me mandou ler em Mateus 25:30, e fala sobre os servos. E só foi um versículo que falou assim: servo inútil. Foi a minha primeira experiência, aquilo me impactou. Porque aí eu fui ler depois, fui perguntar, aí fui ver sobre a palavra dos talentos. E o Senhor viajou e deixou, e ele enterrou, não fez uso e foi dado como inútil. E aí, para confirmar, quarta-feira era culto de ensino. Aí quem pregou? Pastor Sérgio.
e pregou esta palavra. E eu, sem entender, fui no final do culto, falei, pastor, tive uma experiência com Deus. Ele falou, isso é confirmação, filho. Então essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. Então, quando nós damos legalidade ao Espírito, Ele vai cobrar, ó, você está errado, ó, você tem que caminhar assim, ó, você tem que fazer assim. É Ele que vai nos guiar. E é assim que nós vamos crescendo no conhecimento, é assim que nós vamos crescendo na graça, é tendo intimidade, é se aproximando de Deus. Quando tem os cultos de ensino, EBD, escola bíblica, os trabalhos da igreja, não é simplesmente para ter as nossas vidas aqui presentes, mas é para que nós venhamos crescer, é para que nós venhamos permanecer firme, porque alguém vai depender de nós, alguém vai precisar de nós, e o que vamos ter para entregar essa vida? Se somos vazios, se não crescemos, se não damos espaço ao Espírito Santo para Ele trabalhar em nossas vidas, a gente vai passando a ter intimidade quando a gente vai dando legalidade ao Senhor. Foi muito rápido. Eu me converti em 2018, no mês 10, 2019, eu me batizei. Em janeiro ficou marcado o aniversário de São Paulo. E ali eu lembro do pastor, depois ele falando sobre o testemunho, ele foi para uma festa e estava em jejum. E eu, no meu batismo, eu estava em jejum até a noite, no meu secreto, pedindo para Deus me fortalecer, porque eu estava saindo das drogas, eu estava saindo do cárcere e precisava de ajuda. E quem poderia me ajudar senão o Senhor? Tem coisas na minha e na sua vida que só o Senhor vai fazer. E eu passei aquele dia, o pessoal comendo churrasco, num banquete, e eu só fui me alimentar à noite, mas Deus me deu outra resposta naquele dia. Porque uma semana antes, minha tia, ela sempre tentou me levar para a igreja. E uma semana antes, certinha, eu fui no encontro de casal com ela. Foi eu e minha esposa, que Deus estava trabalhando na nossa vida também. E aí, naquele mesmo dia do encontro, meu primo estava se batizando. Nós num lugar, meu primo em outro. Terminou a palestra, terminou o almoço, aí o pessoal foi para a piscina, foi para se divertir. E aí o tempo fechou. O tempo fechou, se escureceu e caiu uma grande chuva. Aí eu vou revelar algo para os irmãos que aconteceu lá no sítio, no dia do meu batismo. Quando eu vi aquela chuva, eu falei assim ao meu coração: no dia do meu batismo, eu quero que caia uma chuva assim, como uma confirmação, como uma limpeza. E aí eu, naquele jejum, aí os irmãos vão se lembrar que estavam lá. Depois do almoço, o tempo fechou. Depois do almoço, escureceu tudo. E caiu aquela chuva. Aí eu sozinho ali no meu íntimo, Deus é maravilhoso. Deus confirma. E Deus confirmou isso. Os irmãos não fiquem nervosos não, que um dia foi chuvoso. Mas aí foi uma festa na piscina, pularam na piscina, saíram. Os irmãos fizeram uma farra lá vestido de... Os árabes lá estavam fazendo uma bagunça. Os muçulmanos lá. Mas foi coisa linda, é um particular seu com Deus. E para você ver algo simples, que você, como a palavra de Deus fala assim, ó, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque foi algo que eu não falei para ninguém, foi algo que eu falei para o Senhor. E depois do batismo, depois do almoço, aquela água veio. Eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Então isso aí vai nos trazendo força, porque quando a gente pede, Ele responde.
Isso aí vai dando para nós um crescimento. A gente vai vendo que Deus faz. A gente vai vendo que Deus, Ele é poderoso. E mesmo nós tão pequenos, Ele faz. Mesmo nós insignificantes aos olhos do mundo, Ele olha para nós e fala assim: eu vou fazer. E aí foi se passando o tempo, Deus restituiu o nosso casamento. Deus foi operando em nossas vidas. Deus foi curando a vida do meu filho. Deus foi fazendo um trabalho ali na vida dele. Deus também foi restituindo ali a gente, pela vida que eu levava, pelo que as pessoas falavam de mim. Meu filho também, ele tinha um pouco de raiva do pai. Ele tinha, porque ele nasceu, eu estava preso. E foi passando o tempo, ele vai entendendo. E tinha ali uma mágoa, tinha um rancor, tinha uma ferida aberta. Mas quando Deus entra no negócio, Ele muda tudo. Ele transforma tudo. O amor da família que a gente perde no mundo. E nós, quando estamos nas drogas, nós, quando estamos nos vícios, a gente fala que a nossa família é chata. A gente fala que o povo que não nos aceita. Mas não, é a gente que traz vergonha. É a gente que traz feiura. É a gente que afasta as pessoas que nos amam de perto de nós. Só que a gente põe a culpa nos outros. Só que a gente estamos com os olhos tampados e não vemos. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou, Ele é lindo, Ele transforma. Ele pega algo vazio, algo de escuridão, algo que está em trevas, e transforma, e faz dar frutos, e faz aprender dEle. Porque quando a carta de Pedro é escrita, Pedro está escrevendo assim: aprendam do Senhor. É para aprender dele, sobre ele, para que ele veio. E ele veio para isso. Ele veio para salvar, libertar, curar, transformar. Então que nós não viemos perder a fé e a esperança. Porque Deus, Ele ainda transforma. Deus ainda faz. Deus ainda restitui. Deus ainda faz. Deus é maravilhoso. Embora as nossas lutas temos, nada é um mar de rosas. A gente temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. Mas quando nós temos essa intimidade com o Espírito Santo, a gente é capacitado para enfrentar essas lutas. O conhecimento do Senhor nos ajuda a enfrentar as lutas, nos ajuda a ultrapassar barreiras que nós nem mesmo acreditávamos. Porque jamais eu acreditaria em mim de estar aqui hoje ministrando uma palavra. Porque eu reconheço que só o Senhor para fazer isso. Porque o inimigo, ele age na nossa vida. Ele nos afasta logo cedo do estudo. Ele faz com que a gente, logo na nossa adolescência, perca o rumo. Aí a gente vem para a igreja, aí a gente fala assim: não, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa os pequenos para confundir o grande. Não, Deus usa, mas você vai ter que aprender. Essa palavra a gente interpreta errado. Porque essa palavra é interpretada assim, ó, ele vai confundir sim, quando você se colocar na posição, ser sensível ao Espírito, estudar e aprender da palavra dele. Aí você vai confundir aqueles que diziam que você não ia chegar em lugar nenhum. Aí você vai confundir aqueles que diziam que você não iria ser nada e nem ninguém. Aí sim essa palavra serve.
Porque enquanto nós não se colocar na posição de orar, de buscar, de jejuar, de estar firme na presença do Senhor, como a gente vai confundir o inimigo? Como vamos confundir as pessoas que diziam isso? Não as pessoas, mas o inimigo que agia na vida dessas pessoas. A gente só vai viver essa palavra quando a gente crescer no conhecimento e na graça. A graça, o favor imerecido. A graça, o amor incondicional de Cristo por nós. Esta é a graça que nos alcançou. Jesus, Ele veio ensinar. E a gente vê os discípulos ali, pregando aquilo e ouviu dele. Porque Pedro estava falando sobre isso, sobre o que Jesus falou com eles. Eu vim, mas eu vim com um propósito. Eu vou ser preso, eu vou ser chicoteado, eu vou ser abandonado, mas eu voltarei para buscar vocês. E enquanto eu não voltar, eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o amigo, o Espírito Santo. É isso que ele está ensinando, é isso que ele está passando, aquilo que ele ouviu do Senhor. E às vezes nós se limitamos, às vezes nós deixamos de fazer o que Deus nos manda. Mas ali a Bíblia ainda não estava escrita. A não ser o Velho Testamento, a lei, os 5 primeiros livros. Então eles pregavam, eles ministravam, porque as pessoas acreditavam, porque eles esperaram no Senhor até que fossem revestidos de todo o poder. Eles esperaram no Senhor para que fossem cheios do Espírito Santo para ir, para ministrar, para falar. E é isso que Deus quer. Ele não quer somente que nós entramos por essas portas, por bens materiais. Ele não quer somente que nós entramos por essas portas, por algo desta terra. O propósito do Senhor é de salvação. O propósito do Senhor é bem maior do que isso que nós queremos. O Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer na sua vida aquilo que você nem mesmo acredita. Deus, Ele quer nos usar. Deus não quer somente que nós venhamos por os bens, por coisas das terras, não. Senão Ele só viria e nos salvaria. Senão Ele só viria e ali pronto, salvei, pronto, não. Porque a palavra do Senhor diz que Ele só voltaria quando todos escutassem. Então nós estamos atrasando a volta do Senhor. Nós estamos atrasando a volta do Senhor. Quando deixamos de fazer, quando deixamos de obedecer, quando deixamos de evangelizar, quando deixamos de falar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus é salvação, o Evangelho de Jesus é vida eterna. É isso. Então não deixe de obedecer, porque é princípio. Se Jesus te chamou, se lance aos pés do Senhor. Cresça no conhecimento, cresça na graça, deixe o Senhor usar a sua vida. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Deus me fez mudar minha oração. Deus me fez mudar minha oração, porque agora eu olho de uma forma diferente. Deus está em mim. Deus está em vocês. E por que não crescemos? E por que não andamos, não marchamos? Por falta de intimidade. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele habita em nós. Nós tivemos uma aula aqui domingo, maravilhosa, sobre o Espírito Santo. Da forma que Ele trabalha, da forma que Ele age. E dentro dessa palavra, para que a gente venha crescer, para que a gente venha aprender do Senhor, a gente tem que estar cheio do Espírito, tem que ter essa intimidade.
tem que estar. Porque quem é que nos guia? Quem é que nos ensina? É o Espírito Santo. A gente sabe, é Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito. São três, cada um trabalha da forma que veio para trabalhar. Jesus veio, morreu, deixou o Espírito Santo. Deus ficou lá. E cada um tem a sua função. Cada um trabalha. O próprio Jesus falou, até meu Pai trabalha até hoje. Aí nós vemos, aceitamos, a vida melhora, algo acontece, mas não é pouco. Deus não chamou só para isso não. Deus falou, Jesus falou, ide e pregai a toda criatura. Mas para a gente fazer isso, temos que crescer no conhecimento e na graça. Para a gente ir, a gente tem que ter esse crescimento. Temos que ter essa intimidade. Temos que se achegar ao Senhor. Não podemos deixar de fazer o que Deus colocou em nossas mãos. Não podemos. Meus irmãos, tudo que você viveu, tudo que você passou, não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus o que eu passei. Mas nós não demos ouvido aos estudos. Nós não demos ouvidos aos mais velhos. E até hoje, muitas das vezes, nós ouvimos a palavra do Senhor e não demos ouvidos. Relutamos. Mas o propósito de Deus para mim e para a sua vida é que devemos crescer com um propósito. Propósito de salvação. O propósito de ir. O propósito de ministrar. O propósito de alcançar vidas. Cada um tem um propósito. Temos que se ligar no Espírito Santo para entender a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz, uns serão doutores, outros serão professores, outros serão evangelistas. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Então temos que crescer no conhecimento e na graça para viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Para viver a vontade do Senhor. Nós temos que orar pela orientação do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que estamos certos, acha que é do nosso jeito, acha que é da nossa forma, mas não, nós temos um Consolador, nós temos um guia, nós temos o Espírito Santo para nos mostrar o caminho, para nos capacitar para enfrentar aquilo que temos para enfrentar. Deus é maravilhoso. Nós temos que crescer neste conhecimento e na graça. Como crescemos? Participando dos cultos, participando dos cultos de ensinos, das reuniões de ensino, EBD, escola bíblica. É buscando do Senhor, é aprendendo, porque muitas coisas não aconteceram na nossa vida, porque a palavra de Deus diz o quê? A gente não recebe porque pede mal, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, e viemos se voltar para o Senhor, e viemos ouvir a voz dEle, e não viemos endurecer o coração. Eu sei que Deus ainda vai falar muito mais nessas temporadas, mas Ele reservou isso para nós nesta noite. Ele reservou esta palavra para nós nesta noite, uma palavra de força, de ânimo, de coragem, uma palavra que Ele faz, que Ele opera. Glória! A gente temos que lembrar que o crescimento é um processo contínuo. Não é um estralar de dedos.
porque senão era fácil, hoje a gente vem, se converte, pronto. Não, todos os dias temos que mudar algo, todos os dias temos que ser moldados. Deus criou o mundo, Ele foi fazendo, cada dia Ele fez algo, e muitas das vezes somos nós que não se encaixamos neste processo, dessa transformação, dessa mudança, desta criação. Então nós devemos todos os dias se lembrar, e é a intimidade, é um processo contínuo, é sempre buscando o crescimento, estudar. A gente vê aqui os pastores, eles incentivam estudar, incentivam você a fazer uma teologia, um estudo bíblico. Existem por aí lugares que não querem que as pessoas cresçam, não querem que as pessoas estudam. Tem lugares por aí que só eles querem ser os capacitados para instruir da forma que querem, da maneira que querem. Mas aqui nós temos pastores que nos ensinam, que nos incentivam. E não é porque é meus pastores não, mas a gente está indo estudar, a gente vê as pessoas dizendo. E tem lugar que eles querem manipular a pessoa da forma que eles querem, mas aqui nós temos esse incentivo de crescer, de aprender, para caminhar, para também ensinar, instruir também pessoas. Então devemos dar valor aquilo que Deus tem colocado em nossa vida, aos nossos pastores que nos instruem, nos ajuda. Tem lugares por aí que não vão fazer isso, porque na carta de Pedro fala sobre isso também. Depois vocês leem tudo o capítulo. Ele está instruindo os irmãos por causa disso. E os irmãos precisariam conhecer para não serem enganados. Os irmãos precisariam acreditar naquilo que Jesus falou, para que o mundo não tirasse eles da presença do Senhor, para que eles não fossem levados por falsos profetas, por falsos ensinamentos. A carta de Pedro é para isso. Então que nós viemos ouvir a voz do Senhor, e não viemos endurecer o coração quando o Senhor nos corrige, porque a palavra dele diz que ele corrige ele quem ama. Então, enquanto Ele estiver nos corrigindo, é porque nós estamos ali sendo amados. É melhor do que ser rejeitado. Deus nos ama. Deus quer mudar esta situação. Deus quer mudar a situação de vidas nesta noite. Deus quer tirar pessoas do raso nesta noite. Deus quer impulsionar você a mergulhar no Espírito Santo. Assim como lá em Jeremias diz, para o homem medir, ele foi medindo, conforme ele foi medindo, foi dando ao calcanhar, ao joelho, à cintura, e ali estava trazendo para nós, ali era mergulhar no Espírito Santo. Cada vez que você busca, cada vez que você mergulha, você se encontra lá dentro do Senhor. Então não dê ouvidos ao inimigo, mas ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Deus é lindo e Deus é maravilhoso. E eu quero nesta noite pedir que os irmãos se coloquem de pé. O Gui vai louvar. Ele vai trazer um louvor. A gente, como Deus muda tudo. Hoje eu me sinto feliz, porque o meu filho, ele agora está fazendo perguntas, ele está próximo, ele quer participar, e Deus transforma, e Deus nos transforma para que a gente possa mudar algo que perdemos há um tempo. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Deus quer que a igreja venha ter intimidade com o Espírito Santo. Deus, Ele quer fazer com que cresçamos no conhecimento e na graça. Deus é maravilhoso. E eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida, pela transformação, pela mudança,
pela minha família, pelo resgate do amor, por tudo que o Senhor tem feito. E hoje eu tenho este prazer de ter um filho e me acompanha também. Aleluia. E quer participar, coisas que eu não tive, coisas que a vida nos tira muitas das vezes cedo, o amor de um pai, o amor de uma mãe. Deus Enquanto isso, os irmãos, abram os vossos corações, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, em tudo dai graças, louve ao Senhor. Enquanto Ele estiver louvando, se alguém sentir o coração e quiser vir até aqui à frente, venha. Nós iremos estar orando pela sua vida. Vamos aguardar a volta de Jesus. Vamos esperar que Ele volte para nos buscar. Permaneça firme, porque essa é a vontade de Deus. E se alguém quiser vir aqui, pode vir. Não endureça o seu coração. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Espírito de Deus, se mova, Senhor, ao nosso favor, Pai. Ó Deus, trabalha aqui nesta noite, Senhor, com mudança, Senhor, com transformação, Pai. Resgata vidas nesta noite, Senhor. Traz, Senhor, para a Tua presença, Senhor, aqueles que estão afastados, Senhor. Renova, Senhor, a força do Teu povo, Senhor. Renova, Deus. Visita, Senhor. Quebranta, Senhor, os corações, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louva ao Senhor, irmãos. Exalta ao Senhor. Aproveita este tempo para adorar a Deus. Glorifica ao Senhor. Exalte ao nome dEle. Dá lugar ao Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Glória a Jesus. Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Eita, larabassubricão, talabarão, ederabarabassubricão, talarabás. Oh, glória a Jesus. Eita, laraibecão, talabarão, ederabarabassubricão, talarabás. Glória a Jesus. Espírito de Deus. Glória a Jesus. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia, Deus.
Oh, glória a Jesus. Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Ei, talabai de cão, talarai de rebassubicão, talarabás. Espírito de Deus. Ei, talarau e de rebassubicão, talarabás. Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Exalte ao Senhor, meu Deus. Mais uma vez, se você porventura se encontra afastado do caminho do Senhor, se você está longe da presença de Deus, se você está se sentindo vazio, e nesta noite você vem até aqui ao altar, toque a ponta do altar. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, se você quer uma mudança, uma transformação, se você precisa do Senhor, se você precisa desta mudança, dessa transformação, que só o Espírito Santo pode, vem aqui, toque a ponta do altar, meus irmãos. Toque a ponta do altar, meus irmãos. Deus é mudança, Deus é encher, Deus quer transformar, Deus quer resgatar vidas nesta noite. Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Talarai de cantalabás, subricanta larabás, xarei de rebás. De cantalabarão e de rebás, subricanta larabão e de rebás. Espírito Santo de Deus, oh Pai amado e Deus querido, nós te damos liberdade, Senhor, nesta noite, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, para que o Senhor venha transformar, Senhor, a nossa história, para que o Senhor venha transformar para este tempo que estamos vivendo, Senhor. Transforma essas vidas que vieram até a ponta do altar, Pai. Que o Senhor possa receber essas vidas, Pai. Que o Senhor possa receber esses corações e venha haver verdade e sinceridade, Senhor. Que o Senhor possa se mover, Pai. Não internamente, mas por dentro, Senhor. Essa transformação venha ser de dentro para fora. Que o Senhor possa renovar nesta noite a força, a coragem, o ânimo. Ajuda, Senhor, os teus filhos, Pai, a permanecer firmes na fé, a continuar acreditando no seu propósito, na salvação, na vida eterna. Vem fortalecer cada um que veio aqui, Pai. Vem nesta noite trazer força, Senhor. Vem repreendendo, sim, Pai, toda cilada preparada, Deus. Tudo que veio, Pai, contra a vida destes que estão aqui, Senhor. Todas as algemas, Pai, vem aí por terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos, acreditamos que o Senhor é o Deus que desfaz. O Senhor é o Deus, Pai, que revela o oculto e o profundo. Então, onde estiver, Pai, uma cilada, onde estiver algo preparado contra essas vidas, contra essas pessoas, e neste momento venha ser repreendido, venha ser cancelado, venha cair por terra, e que o seu nome, meu Deus, seja glorificado. Entendemos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas pedimos ao Senhor que esteja à frente, guerreando conosco. Cobre eles com teu sangue, livra eles de todo mal, ser com eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que haja, Pai, uma mudança, que haja, Senhor, uma transformação. Espírito Santo, renova com teu Espírito Santo, sela nesta noite, Pai, sela com teu Espírito Santo, Senhor. Batiza, Senhor, confirma, Pai, o dom, confirma, Senhor, o talento, confirma o chamado. Essas pessoas possam, Senhor, sair daqui, ó Pai, melhor do que chegaram, cheios do teu Espírito, revestidos do teu poder, para permanecer, para continuar, para caminhar e fazer a tua vontade, Senhor. Eu entrego cada um, Pai, em tuas mãos, e eu te peço, Espírito de Deus, flui em nós, Pai, flui em nós, ó Deus.
Abre a tua boca, Deus. Abre a tua boca. Abre a tua boca, glorifica o Senhor. Abre a tua boca, glorifica a Deus. Ele vai te batizar, Ele vai te selar, Ele vai revelar ao seu coração o dom, o talento que está aí. Glorifica o Senhor, exalte o nome dEle. Em nome do Senhor Jesus, Pai, recebe as nossas vidas, Senhor. Recebe a vida de cada um que aqui está, Pai. Assim, Pai, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome e te agradecemos por até que o Senhor tenha sustentado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, glorifica, igreja. Glorifica ao Senhor. Abre a tua boca. Abre a tua boca. O Senhor quer te renovar. O Senhor quer te renovar nesta noite. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Ei, talará e derebaraba subirá, talará e derebaraba. Oh, Espírito de Deus. Ei, talará e derebaraba subirá, talará e derebaraba subirá, talará. Ei, talará e derebaraba, talará e derebaraba subirá, talará e derebaraba. Glória a Jesus. Renova, Jesus. Renova, Deus. Abre a sua boca, irmão. Glorifica o Senhor, irmão. Vocês que estão aí, ergam as mãos. Ergam as mãos. Glorifica o Senhor. Exalte ao Senhor. Ele quer selar nesta noite. Ele quer batizar. Ele quer renovar. Ele quer um tempo novo contigo. Então se entregue ao Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus.